É o seguinte, está saindo muitas notícias sobre o fundo imobiliário XPML11, que é um fundo de shopping gerido pela XP, porque ele está passando aí por um momento meio complicado. Ele colocou no seu relatório gerencial uma informação que muitos cotistas acharam que ele não foi transparente e que o fundo pode até quebrar. Será que isso é verdade? Um fundo tão grande como o XPML11 podendo quebrar e você acabar com seu patrimônio totalmente? Será que é verdade um fundo tão gigante assim está passando por um problema tão grande? Tá saindo muitas notícias aí que estão preocupando os cotistas, muita gente saindo do fundo, o fundo acabou tendo até uma desvalorização não tão relevante, até porque não tem nem margem para cair mais, né? Porém, deu uma desvalorizada nos últimos dias aí. E nesse vídeo eu vou explicar para vocês o que aconteceu e se isso realmente é preocupante ou não. Se você deve vender toda a sua participação no XPML11 ou manter, se você deve comprar também, será que é uma janela de oportunidade aí para comprar, porque está todo mundo desesperado vendendo e você que está entendendo o que está acontecendo vai comprar? Então, nesse vídeo aqui, eu tenho certeza que você vai entender tudo o que está acontecendo e vai conseguir tomar sua própria decisão. Bom, dentro do relatório aqui do XPML, a parte mais polêmica aqui desse relatório foi essa parte de cronograma de desembolsos e recebimentos do fundo. Bom, nesse gráfico aqui a gente pode olhar que essa coluna azul aqui, ela é caixa e disponibilidades. O que as pessoas estavam entendendo é que o XPML tem em caixa 651 milhões. Porém, quando a gente vai olhar as parcelas que ele tem a pagar aqui, a gente tem 63 milhões, 630 milhões e 17 milhões. Ou seja, se a gente fizer uma continha básica aqui, ele tem para pagar em parcelas 710 milhões de reais. E o fundo tem em caixa aqui 651 milhões. Ou seja, ele terminaria o ano aqui com 49 milhões negativo. Então o fundo estaria, entre aspas, né, quebrado. Está negativo, né? O que eu posso falar sobre isso com vocês aqui? Primeiro, o que os cotistas ficaram muito chateados é que esses 651 milhões aqui não é o que o fundo tem em caixa. Ele está considerando, dentro desses 651 milhões aqui, os fundos imobiliários líquidos que ele tem em carteira. Então, quando a gente abaixa aqui, a gente pode ver que na realidade o fundo tem em caixa aqui 400 milhões de reais. Então o problema é muito pior do que está mostrando naquele gráfico de cima. Quando a gente vê aqui a posição em FIIs, ele tem 300 milhões, só que ele colocou aí os mais líquidos, né? O que totalizou os 651 milhões que tem aqui. Ou seja, num cenário bem pior, a gente tem aí, ó, 400 milhões menos 710 milhões, ele ficaria com um caixa negativo de 310 milhões. Então aí, com certeza, o fundo quebraria, daria uma merda danada, né? Porém, será que é isso mesmo que pode acontecer? Quando a gente olha aqui, primeiro, falando dessa polêmica aqui desses 651 milhões aqui, eu concordo que a gestão poderia ter sido mais transparente nessa informação, porém, eles colocaram aqui caixa e disponibilidades. Ou seja, não colocou só caixa, como se 651 milhões aqui fosse só caixa. Essas disponibilidades aqui seriam os fundos imobiliários que eles têm líquido. Aí eu te pergunto, você tem investido aí na renda fixa, na sua reserva de emergência, por exemplo, 5 mil reais, e fundos imobiliários você tem 2 mil reais aí investido. Você contaria que você tem 5 mil em caixa, certo? Ok, certo, isso ninguém contesta. Porém, se der uma merda muito grande, muito grande, você, na realidade, você pode sacar esses 2 mil reais. Você pode vender os seus fundos imobiliários, independente se está valorizado ou desvalorizado. Se é uma merda muito grande, a última coisa que você vai pensar é nisso e você consegue captar os 7 mil reais. Ou seja, ele consegue captar essa diferença que ele está colocando aqui. Por isso, ele colocou esses 651 milhões. Porém, mesmo nesses 651 milhões aqui, ele ainda está com déficit, ele ainda está aqui menos 49 milhões. Só que quando a gente analisa essa parcela do XPML, o que mais preocupa aqui é essa terceira parcela aqui do portfólio do SWM. Ele tem 630 milhões para pagar de parcela. Porém, essa parcela aqui, ela vence só em dezembro. E o XPML11, ele é um fundo de
o maior fundo da Bolsa. Ele tem 6 bilhões, mais de 6 bilhões de patrimônio líquido. A receita dele, o resultado dele é gigantesco, é muito bom. Então, ele tem até dezembro para conseguir fazer uma receita de no mínimo 630 milhões para pagar essa parcela aqui. Então, uma opinião pessoal aqui, eu acredito sim que o SPML consegue ter uma receita, consegue gerar um resultado suficiente para pagar essa parcela aqui de 630 milhões. Ele tem muito tempo para pagar essa parcela ainda. Então, pode ser que ele não consiga? Pode ser. Pode ser um cenário bem complicado. Porém, se ele não conseguir gerar esse resultado para pagar essa parcela, quais que são as saídas do fundo? Primeiro, ele até coloca aqui, ó, se ele não conseguir, ele pode fazer alienação de ativos, ele pode emitir novas cotas ou ele pode securitizar o pagamento. Ou seja, ele pode vender ativos com o dinheiro que ele vendeu, quitar essa parcela. Ele pode fazer a emissão de novas cotas, ou seja, arrecadar dinheiro aí de mais cotistas para pagar. Então, ó, vendendo os ativos, ele consegue tranquilamente. O XP Milhões ele tem shoppings muito bons. Ele mostra aqui o nosso portfólio, o portfólio que ele tem. Se ele vender aqui, ó, qualquer um desses 4 primeiros shoppings aqui, já dá para pagar essa parcela com tranquilidade, com tranquilidade. Ele tem shoppings de muita qualidade que se ele anuncia, aparece 10 querendo comprar. Então, são shoppings, querendo ou não, líquidos, porque ele anunciou, vai ter gente querendo comprar. Porém, se ele não quiser vender os ativos deles, eles podem emitir novas cotas, igual eu falei para vocês, que o cotista vai botar mais dinheiro no fundo para ajudar a pagar, ou ele pode, né, emitir um CRI, que aí ele ganha mais tempo para poder pagar essa parcela, né? Ele vai estar criando realmente uma dívida para poder pagar essa parcela. Então, são saídas, eu mostrei para vocês 3 formas do fundo conseguir resolver esse problema, caso ele não consiga gerar um resultado durante o ano todo para pagar essa parcela. Ou seja, é preocupante? É preocupante? Olha, é um ponto de atenção. Eu não diria que é preocupante. É um ponto de atenção porque já teve alguns outros fundos da XP que tiveram problemas aí com a alavancagem, né, com dívida. Porém, o XPML é totalmente diferente desses outros fundos da XP. Não acredito que vá para o pior cenário aqui, tá? Eu acredito que ele vai dar um jeito. Acho que com o resultado mesmo que ele gerar, ele vai conseguir pagar essa parcela. Porém, se não conseguir, ele tem outras saídas aí que vai conseguir suprir esses 630 milhões aí que está preocupando muita gente. O XPML é o maior fundo da bolsa, gente. Todo mundo quer. Se ele pedir dinheiro emprestado, todo mundo empresta. Se ele quiser vender um ativo de qualidade, tem muita gente querendo comprar. Então, eu tenho muita confiança que ele vai conseguir passar por essa parcela com tranquilidade. Então, diante dessas informações que eu passei para vocês, será que é uma oportunidade ou não? Eu não posso responder isso por você. Você tem que pensar aí, diante das informações que eu mostrei para vocês, você tem que pensar se faz sentido para você entrar ou se você vai vender porque você acha que o XPML vai entrar em uma crise, não vai conseguir pagar essa parcela e vai desvalorizar muito e você tem que diminuir sua posição ou liquidar sua posição. Na minha opinião, eu vou manter o XPML na minha carteira, vou comprar mais, porque eu acredito que o fundo vai conseguir passar por esse momento. Então, eu vou fazer isso, não é uma recomendação de investimento, é o que eu vou fazer, é a minha opinião. Então, eu vou manter ele e vou continuar comprando sem problema nenhum aqui, acredito que ele vai passar por isso. Então, eu espero que diante desse cenário eu tenha conseguido explicar para você de forma clara o que o XPML está passando, por que ele está envolvido aí, está saindo tanta notícia polêmica sobre ele. Sai muita notícia problemática, tá? Que o fundo vai quebrar, que vai acontecer não sei o que lá com o fundo, porém são notícias sensacionalistas. Não fiquem aí vendendo ou comprando ativos só por conta de notícia. Busque entender realmente o que está acontecendo. Estude o fundo, leia o relatório gerencial para você tomar sua decisão com base no seu conhecimento, nas informações que você tem e não com base em notícias, tá? Então,
Se esse vídeo te ajudou, se inscreve aqui no canal que eu vou estar fazendo vídeos sempre aí para vocês, nesses casos de polêmicas, tentando explicar para vocês da melhor forma aí o que está acontecendo para te ajudar a tomar a melhor decisão. Deixa o like nesse vídeo aí para me motivar a fazer mais. Ativa o sininho para receber todas as notificações quando eu soltar vídeo novo e tamo junto!